Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Bem, gente, você já sabe, em 2016 nós teremos eleições municipais. Então, nós estamos trazendo aqui no Papo na Polo os pretendentes, as pessoas que estão aí propensas a disputar as eleições em 2016. Ainda estão aí pleiteando junto aos partidos do local uma legenda para poder disputar as eleições. Esta semana é nosso convidado o professor Fábio Inácio de Oliveira, que pretende disputar as eleições pelo Partido dos Trabalhadores. Queria agradecer ao professor Fábio por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação recebê-lo aqui na TV Polo. Obrigado, agradeço a todos o convite da TV Polo para a gente poder bater um papo com a comunidade de Cubatão. É isso aí, gente. Bem, durante uma série, nós vamos trazer todos aqui, um por vez, vamos conversando com eles, vão explicando mais ou menos por que merecem ser aí, né? Ainda não é uma campanha, então eles já podem esclarecer a comunidade a respeito dessa pretensão. Fábio, vamos fazer o seguinte, vamos dar aquela apresentada aqui, não é todo mundo ainda que conhece o Fábio, apesar que você já tem uma história política aqui no nosso município, mas você é professor de carreira, Bem, isso eu vou deixar para você falar, né? Bom, eu sou nascido em Cubatão, no dia 2 de abril, nasci na antiga Santa Casa de Cubatão, na Vila Nova, né? Primeiro morei na Vila Nova, um ano, depois fui morar no Jardim Casqueiro, onde eu estou até hoje, morando, lá com a minha esposa, minhas 2 filhas. Sou professor de Sociologia, formado em Ciência Política, fiz Gestão Pública também pela Universidade do Rio de Janeiro. Atuei como secretário de Educação durante 6 anos no município. Cheguei a vice-presidência da Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação de todo o estado de São Paulo, né, dos 645 municípios do estado. Também cheguei ao cargo de secretário de governo, fui vereador durante 35 dias, né, e participei de movimento estudantil, fui integrante da ASEC, que trabalhava com crianças e adolescentes, instituição que existe até hoje na cidade, que foi fundada, eu fui um dos fundadores. Da ASEC? ASEC. Participei de muitos movimentos, estudantil, movimento Pátio de Containers, né? Enfim, então a minha trajetória sempre foi de participação na luta, participei do Conselho da Criança, então uma trajetória grande aí na participação social em Cubatão. Eu me lembro que você já foi candidato a prefeito há um tempo atrás, em que ano foi? Exatamente, em 2004 eu fui candidato pelo Partido dos Trabalhadores, né? Obtive quase 9.000 votos, 12% do percentual da votação da época, elegemos 3 vereadores, a atual prefeita Márcia, o vereador Dinho, o vereador Wellington, foram da nossa chapa de vereadores e acabaram sendo eleitos. Certo, dos vereadores todos que você falou aí, hoje não tem mais nenhum no partido, né? Quer dizer, com exceção da prefeita que não é vereadora, está no cargo? Sim, o professor Wellington continua, né, continua do Partido dos Trabalhadores, continua afiliado, provavelmente deverá concorrer nas próximas eleições novamente à vereança. Certo. Hoje, quer dizer, há quanto tempo está no Partido dos Trabalhadores? Eu estou filiado desde 1995 no partido, mas já militava anteriormente a minha filiação. Certo. E me diz uma coisa, o Partido dos Trabalhadores, já vou perguntar isso logo no primeiro bloco, né, porque o pessoal já deve estar em casa aí se esborrachando aí de falar alguma coisa, em razão da crise política que o PT atravessa. Partido, além de outros partidos também, eu até digo que um dos primeiros condenados aí na questão dessa Operação Lava Jato não é do PT, foi do PL, acho que foi o Pedro Gouveia, eu não sei se é Pedro Gouveia ou talvez eu esteja errado no sobrenome. Mas como é estar no PT no meio dessa crise institucional, Fábio? Olha, eu acho que a crise da questão da corrupção no Brasil ela é um problema sistêmico, eu sempre falei isso nas minhas aulas. A corrupção ela é espalhada por diversos segmentos, inclusive privado, de organizações sociais, na política, enfim. É uma coisa sistêmica que atinge vários partidos e um pouco da nossa forma de financiamento de campanha, da nossa não existência de uma reforma política, da questão de hoje que se criam muitos partidos para as pessoas serem donas dos partidos. E eu estou no PT porque o PT tem uma ideologia, tem uma linha, eu acredito nos princípios do partido, eu sigo esses princípios.
A gente teve programas sociais de sucesso, Bolsa Família, ProUni, Ciências Sem Fronteiras. Tivemos no período do governo Lula uma grande distribuição de renda, tivemos programas inovadores como Minha Casa Minha Vida, entre tantas marcas que o PT lançou nas políticas públicas, orçamento participativo, a questão das UPAs, a questão da saúde pública, enfim, tem uma cartilha de bons projetos que foram colocados pelos partidos dos trabalhadores e muito dos movimentos sociais. Então eu acredito muito nessa questão, né? Nos princípios, eu acho que realmente a gente precisa de uma renovação dos quadros da política. As pessoas estão um pouco cansadas do político tradicional, do político que dá tapinha nas costas, do político que abraça, do político do discurso fácil. E qual é a diferença do professor Fábio, que é um político, para esse perfil de político que você está falando? Eu acho que eu tenho um perfil de mais na questão do diálogo, na questão de ouvir bastante, na questão de tentar agregar, tentar buscar soluções. Eu acredito muito na questão da gestão pública, da modernização, de você trabalhar a questão técnica, assim, aliada à questão política, né? Eu acho que as decisões políticas elas são importantes e são o centro de toda a questão de gestão, mas a questão técnica, a questão da condução também, dos princípios de honestidade e ética, isso eu levo comigo como uma diretriz e que eu sigo, né? Então, acho que nesse momento a gente vai ter uma eleição municipal, vai ter colocado aí diversos quadros que estão colocando seu nome, mas acho que a cidade nesse momento quer uma pessoa que consiga aliar experiência, tranquilidade, diálogo, união, para que a cidade possa enfrentar esse momento de dificuldade diante do cenário, tanto político quanto econômico. Você acha que o Partido dos Trabalhadores aqui em Cubatão já convergiu todos pelo seu nome? Você ainda acha que acredita que você vai enfrentar ainda algum outro nome dentro do partido? Olha, o Partido dos Trabalhadores é democrático, mas acredito que há uma convergência hoje de não haver prévias, né? Não tem nenhum nome colocado, então a gente, por enquanto, mas o partido é democrático, isso pode surgir, mas nesse momento a gente tem um único pré-candidato e que a gente está trabalhando, discutindo já as questões de plano de governo, futuro, como é que nós vamos fazer e se preparando para a questão das eleições de 2016. Falar em se preparando, eu vou para um rápido intervalo. O Fábio se apresentou agora no primeiro bloco, falou um pouquinho dele, e no segundo bloco nós vamos falar desta preparação também, o que ele espera encontrar da cidade, como ele representa um governo que aí está, né? O que ele espera do futuro de Cubatão. Então, não sai daí não, eu vou para um rápido intervalo e volto já já. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Cantina Tia Jô. O melhor para sua festa você encontra aqui. Pães, bolos, doces e salgados. A Tia Jô oferece também coffee break e kit festa. Tia Jô, a melhor cantina de Cubatão. Bem, gente, estamos no segundo bloco do Papo na Polo. Você sabe, esta semana é nosso convidado o professor Fábio de Oliveira Inácio, ele que é o chefe de gabinete da Prefeitura de Cubatão e, pelo que ele já disse, converge para o nome dele como candidato do Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais de 2016. E sobre isso nós estamos conversando, saber do Fábio. Uma última pergunta ainda, além dos Partidos dos Trabalhadores. Toda essa crise que assola o partido provocou alguma demanda grande aqui? Houve a troca? Como é que está o quadro do Partido dos Trabalhadores no município? Hoje nós temos aí já como pré-candidatos uma chapa bastante forte, fortalecida, né? Uma das chapas mais fortes, segundo os analistas aí políticos da cidade. O PT vem com força para disputar a Câmara Municipal, terá aí bons quadros apresentando seus nomes, já testados na urna com uma votação boa, né? Então a gente está preparado, eu acho que o partido está se preparando para isso e vai com certeza ter um quadro bom de candidatos a vereador. Para concluir esse assunto, você acredita que essa crise toda que aponta para o PT pode criar algum prejuízo nessa eleição? Olha, a crise certamente afeta o partido, que terá que trabalhar essa questão. Cubatão é uma cidade onde o partido teve resultados muito positivos, tanto na primeira eleição da prefeita quanto da segunda.
tanto nas eleições também presidenciais aqui, foi uma das únicas cidades acima de 100 mil com vitória da Dilma, né, com 55%. Então, acho que a gente tem aqui ainda, o partido ainda é o partido da preferência de parte da população, e nós vamos trabalhar para conquistar também aquelas pessoas que estão com dúvida. Eu acho que nós vamos agregar isso em cima de um projeto político para a cidade, de um projeto de governo, né? Um projeto que tenha políticas públicas para atender a população. Então nós vamos trabalhar muito nessa questão. Fábio, hoje a gente vê muita crítica na rua em relação ao isolamento do atual governo, em relação principalmente ao seu relacionamento com o governo do estado, que isso tem criado prejuízos diversos para o município. Um culpa o outro. Queria ver como é que você vê essa situação. Então, eu entendo que isso não pode ser colocado acima das questões de interesse do município ou da região, né? Acho que as bandeiras partidárias, elas acabam durante a disputa eleitoral. Depois deve haver uma convergência para que a gente possa solucionar os problemas. Eu vejo que muitas vezes, por parte do governo estadual, há uma certa preferência pelos partidos que são aliados do governo estadual. Então a gente vê, por exemplo, Santos recebendo investimentos para asfalto, questão de segurança, equipamentos que são doados para Santos, para Guarujá, para Praia Grande, para Itanhaém, e justamente as duas cidades que têm lá valores ao governador ou ao seu vice-governador, elas são preteridas. Eu acho que isso não pode Não é uma questão de isolamento do partido. Você acredita que é a opção de governo mesmo, que é o governo que faz essa opção? Eu acho que sempre quando há vontade de dialogar dos dois lados, não deveria existir essa situação. Então, uma das coisas que a gente pretende fazer é o diálogo permanente com todas as instâncias e esferas de poder, inclusive com os prefeitos da região, porque eu acho que a região metropolitana ela tem que de fato existir, de fato ser atuante nas suas políticas públicas, na sua gestão, porque hoje também é desproporcional a questão do CONDESB. O governo do estado tem mais poder do que os municípios, e a gente sabe que os municípios são os maiores interessados em promover melhorias na sua região. Qual o impacto desse investimento no CONDESB, do CONDESB, do investimento nos municípios? Então, eu acredito que pela falta de articulação, muitos recursos acabam sendo perdidos, né? Então, nesse momento de crise, por exemplo, o CONDESB tem uma proposta que o município que não consegue quitar a sua taxa, ele acaba não recebendo um dinheiro que é dele. Isso acontece aqui, não? Acontece aqui, acontece em São Vicente. Então, nos momentos de dificuldade, que o CONDESB deveria atuar para socorrer esses municípios, ele acaba não liberando recursos. Então, eu acho que é uma inversão, né? O CONDESB não pode servir somente a um grupo, ele tem que servir a toda a região e todo o desenvolvimento da região. Fábio, você está no governo do Partido dos Trabalhadores, está aqui em Cubatão há 8 anos. Vou perguntar para você, no seu ponto de vista, qual é a principal dificuldade que vocês têm encontrado para administrar? A que é atribuída? A crise financeira é sempre a base de uma vamos dizer, desculpa, né, para uma impossibilidade de uma ação. Como é que você vê isso? Eu analiso dois momentos. O primeiro governo foi um governo que obteve sucesso, muitas políticas públicas interessantes, Parque Anelinas, desenvolvimento do cartão servidor, entre outras políticas de reformas, de projetos na área da educação. Então, o primeiro governo ele teve uma aprovação, tanto é que ele foi reeleito. O segundo governo, nós tivemos alguns problemas. Pegamos a crise também política, institucional e econômica do Brasil. Pegamos em 2013 uma enchente, que foi um acontecimento que provocou inúmeros problemas na administração. Também a questão política que se instalou na cidade da disputa do terceiro turno, né, com a tentativa de impeachment da prefeita Márcia, cassação. Tudo isso gerou um ambiente difícil de trabalhar, e a questão econômica também, né, nós tivemos aí fechamento da Uzi Minas, aspectos econômicos importantes que atingiram a cidade e que fizeram com que a gente tivesse uma certa dificuldade nesse segundo mandato. Mas de tudo isso, eu acho que a gente aprende com os acertos e com os erros. E aprendendo com os acertos e com os erros, a gente tem mais condição
de propor novas ideias e novas soluções para a cidade. Certo. O Cubatão tem a fama, vamos dizer assim, popularmente, de ser uma cidade rica. Vereadores colocam lá 1,3 bilhões por ano, um orçamento invejável em razão da sua população. E agora a gente vê estampado em vários jornais o que eles chamam de pobre cidade rica, ou rica cidade pobre. Essa é a atual situação. Se você vencer as eleições, essa é a cidade que você vai encontrar. O orçamento caiu de fato. Algumas pessoas dizem o orçamento caiu ou não caiu. O que acontece de fato que cria esse monte O governo que você faz parte, fala muito em reprogramação. Quero reprogramar isso, reprogramar contrato, reprogramar conta. Como é que é isso? Então, eu acho que tem duas questões. Uma é melhorar a eficiência e eficácia da gestão para a gente poder, com menos, fazer mais. Isso é uma coisa que exige modernização. E tem menos mesmo, então? Uma série de ações. O que acontece? Cubatão é uma cidade que depende muito do ICMS. O ICMS é nosso principal imposto. Ele cresceu nos últimos anos menos do que o esperado. Então, por exemplo, ele cresceu 4% no ano passado. Menos do que, por exemplo, a reposição que foi dada salarial de 8%. O ICMS cresceu mais do que o governo? Não, o governo cresceu mais que o governo. O ISS, ele é a nossa segunda fonte de renda. O que acontece com o ISS? Com a crise da indústria, diminuição das paradas, a questão da Petrobras, a questão da Uzi Minas, você diminui as paradas e isso diminui o ISS da cidade, em torno de ano passado de 20 a 25 milhões. Então isso é uma queda de fato. E aí nós temos o IPTU, que não é a principal, é a terceira fonte de renda da cidade. As indústrias pagam, esse ano boa parte delas parcelou o pagamento, que é algo também inédito, o que cria uma dificuldade de fluxo de caixa no início do ano. Enfim, então você tem algumas condicionantes que fizeram que tivéssemos algumas dificuldades financeiras. Para isso, a gente vai precisar diversificar os investimentos da cidade, diversificar as ações, ter novas possibilidades de investimento, aproveitar a nossa área lá de areais, a área de retroporto, a área da indústria que ainda não é utilizada, para que a gente desenvolva novas formas de investimento no município. Porque a indústria, a tendência dela realmente é redução dos quadros, redução das suas plantas. Então, é uma questão que está colocada. Agora, a gente precisa preparar a cidade para esse novo desafio. E aí tem várias possibilidades. A gente pode investir mais no comércio. Ele vai falar para a gente sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco ele vai falar exatamente sobre a atividade econômica, o que fazer e também de alguns problemas que eles têm que enfrentar. Então, eu vou perguntar no próximo bloco. Não sai daí, não. Cabling Tecnologia. Instalação, manutenção e configuração de servidor. Manutenção de computadores e notebooks. Instalação, configuração e acesso remoto. Projetos e soluções. Atualização de sistema e remoção de vírus. Cópia de segurança de arquivo, backup. Câmera de segurança e rede sem fio. Venda de peças e acessórios. Cabling Tecnologia. A solução automatizada está aqui. Estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Você já sabe, eu estou entrevistando Fábio de Oliveira Inácio, ele que é chefe de gabinete e o atual pretenso candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo do município, às eleições municipais que vão acontecer esse ano. Fábio já se apresentou aqui, falou das dificuldades que o governo tem enfrentado e eu vou perguntar para ele agora, a gente terminou o próximo bloco, falando sobre a atividade econômica do município que está mudando o seu foco. Eu acho que o polo industrial está mudando a atividade em razão da perda de força que alguns segmentos que estão no nosso município. Fábio, eu vou tratar dessa maneira, pode ser até que eu esteja errado, mas o governo municipal sempre esteve preocupado com essa questão de receber o imposto, mas essa visão da mudança, parece que o governo não percebeu a mudança da atividade econômica ou das dificuldades que o mercado aconteceu. Você acha que foi repentino ou faltou integração mesmo? Não, acho que o governo chegou a perceber isso, até que a gente teve movimentos no sentido do comércio, no sentido de atrair
a questão do shopping center, do hotel, que também acabaram sendo afetados pela questão da retração econômica do país inteiro. Então a gente percebeu isso, tem isso no horizonte, a gente tem alguns projetos já apresentados pelo Ministério dos Portos, que é a via arterial, para desenvolver naquela região, sem que isso afete os moradores, sem que isso afete a cidade, né, os bairros, mas que a gente consiga ter uma logística melhor desse setor, desenvolver algumas atividades econômicas novas, atrativas, que possam estar linkadas ao Porto de Santos, ao Porto de Cubatão, e que a gente desenvolva essa nova parte, né, para que a cidade possa ter novos rendimentos. Outra parte que eu acho que é interessantíssima é a questão do ecoturismo em Cubatão. Ecoturismo e eventos são dois movimentos que eu acho que a gente tem que fazer. Criamos a Secretaria de Turismo, então fizemos o Festura agora, que a ideia é apresentar Cubatão como um roteiro turístico de ecoturismo, da história do Brasil, né? A questão do Caminho do Mar, Calçada do Lorena, e a gente integrar esse roteiro à Baixada Santista. Tá, agora deixa eu dizer uma coisa. Uma forma de você gerar novos investimentos na cidade. Certo, é uma outra indústria. Não dá para não perguntar para você que está no governo, tempo, representa o governo, se eu não perguntar, a pessoa na rua me bate, vamos dizer assim. Mas olha, projeto Guará Vermelho, vou deixar vários pontos, tá? Projeto Guará Vermelho, Vila Esperança, que acho que não conseguiu sair do papel. Vou fazer uma pergunta para você sobre a questão da saúde. Foi derrubado esse antiga Santa Casa, Policlínica, e pelo que você falou aí do shopping, parece que não deu jeito também. E a grande pergunta dos servidores públicos também, que é essa questão do cartão, como é que vai funcionar, como é que a prefeitura está lidando com isso, com as frequentes crises financeiras que a prefeitura enfrenta. Joguei esse pacote para você, você então, vai tá bom, vamos resolvendo lá. aí. No habitacional, a gente teve realmente um avanço, aí vários bairros acabaram sofrendo urbanização, né? Tivemos a saída do Grotão, diminuição do bairro Água Fria, Cota 400, enfim, teve uma grande mudança habitacional. Temos dois grandes desafios, Vila dos Pescadores e Vila Esperança. O processo da Vila dos Pescadores está licitado, né, já bem adiantado, as licenças ambientais, então esse é um projeto que caminhou bastante. Tem dinheiro? O projeto tem recursos de federal, né, de investimentos. Vila Esperança tem algumas dificuldades que foram frutos também dessa questão da crise nas grandes empreiteiras da construção civil. O consórcio foi assumido pela Terracom, tem alguns pontos ainda que estão sendo migrados para o Minha Casa Minha Vida, porque como esse é um processo que começou lá atrás, em 2006, 2007, o preço hoje da unidade defasou muito. Então é preciso exatamente, realinhar, né, esses preços. O projeto vai encolher? Não, em cima do Minha Casa Minha Vida, que tem uma remuneração maior para o município e que a contrapartida do município fica bem menor. Então ele vai desonerar o município e temos também aí já uma boa notícia, que é a futura parceria com o CDHU também nesse projeto. Da Vila Esperança. Então, da Vila Esperança, exatamente. Então, as questões estão encaminhadas, prontas, né? Da Vila dos Pescadores passou na frente da Vila Esperança, adiantou mais e já está com a licitação pronta. Certo. Né? Bem, expectativa então é para o próximo prefeito cuidar desse assunto, né? O da Vila dos Pescadores já deve iniciar, né? O da Vila Esperança talvez ainda a gente consiga iniciar esse ano. Certo, a Policlínica, demoliram. Então, Policlínica. E não tem mais nada lá. Demolimos a Policlínica porque era já uma questão de tinha que demolir mesmo. Tinha que demolir e agora nós tínhamos um projeto já pronto para ocupar o antigo espaço do Teatro Municipal com uma policlínica. O projeto estava pronto, só que nós conseguimos captar um recurso do governo federal de 2,5 milhões e esse recurso ele não pode ser usado para reformas ou readequações. Então ele será usado para a construção de uma policlínica nova, justamente no espaço... 2 milhões? 2,5 milhões, justamente no espaço onde era a policlínica antiga, né? Nós vamos fazer com aquela tecnologia que foi usada para a construção da UBS da Vila Nova e também da UBS da Vila Natal, que está em construção,
que é uma tecnologia de construção rápida, nova, moderna e que reduz os custos, né? Aquela ideia inicial de fazer junto com o shopping center, então foi para o espaço. A ideia do shopping, o shopping ele continua no plano de investimento, é um investimento privado. O primeiro lugar ainda é Cubatão, né? Depois a Praia Grande, Zona Noroeste, é um grupo que vai construir 3 shoppings na região, a torre de hotel, que provavelmente deverá ser o Ibis, e o torre de escritórios. Esse continua na planilha de investimentos lá da empresa, do grupo empresarial. O problema é que eles estão esperando um momento melhor, financeiro, econômico, para que isso possa ser implementado. Que vai gerar muitos empregos, renda, e esse é um dos grandes objetivos nossos, que é a geração de emprego e renda. Ecopag, lá, a empresa, como é que a prefeitura está tratando essa questão do cartão do servidor? Vou emendar para vários projetos da prefeitura. Parece que os projetos não têm sustentabilidade. Eles começam, mas não terminam, sempre encontram problemas financeiros. Pelo menos a gente tem percebido isso direto. O cartão ele foi um problema de licitação, né? Ele parou, assim como nós tivemos também a paralisação do programa de asfalto, né? Que muita gente fala assim, a Prefeitura em Ação começou, mas ele começou porque a licitação realmente ficou travada durante o ano. E o projeto Prefeitura em Ação era para ter iniciado em 2015 e para em 2016 a gente já ter várias ações concluídas. Devido ao atraso dessa licitação, ele também é atraso. A questão do cartão também foi uma briga, uma disputa entre 2 empresas que paralisou o certame. Assim que essa questão foi resolvida, teve uma nova licitação e agora os cartões foram distribuídos, serão feitos os créditos para que a gente possa de novo ter o cartão servidor ajudando aí, fomentando a questão do comércio e geração de emprego. Certo. A prefeitura ela vai encolher o tamanho dela e em relação aos investimentos, a gente viu publicado um dia desses e existe uma cobrança em relação aos investimentos que ela está fazendo em eventos. Alguns eventos são positivos, mas, por exemplo, um evento que foi reprogramado de novembro para esse ano, que é o Danado de Bom. Vocês vão fazer, não vai fazer? Então, a ideia do Danado é realizar o Danado de Bom. Tem custo alto, não? Nós estamos captando recursos junto a empresas, através de Lei Rouanet. Uma boa parte desses recursos serão captados para que a gente possa reduzir. Com a crise agora consegue? Com essa crise toda? Porque tem algumas empresas que elas já têm no pacote, por exemplo, a Ecopátio, ela já tem lá reservado, ela é obrigada a dar R$500 mil em 3 parcelas, 500, 500, 500, 1,5 milhão, para a questão da Lei Rouanet. Inclusive está no TAC lá que foi firmado, etc. Então ela já é obrigada, independente da crise ou não, ela tem a obrigação de fazer esse recurso. Então nós vamos utilizar isso, vamos utilizar as parcerias com os governos estadual e federal, captando recursos, apoio de estrutura para que a gente possa realizar o evento, que eu julgo que é um evento importante para a cidade, para as pessoas. A gente tem sentido esse retorno, o Festura, as pessoas aprovam, concordam e às vezes até criticam quando a gente não consegue realizar determinado evento. Certo. Agora, a gente está quase terminando o programa. Qual a sua expectativa para a cidade que o futuro prefeito vai encontrar? Olha, eu espero que a gente trabalhe muito, dialogue para que a gente possa fazer com que a cidade se desenvolva cada vez mais, para que a cidade cresça, para que a cidade se desenvolva, para que a cidade enfrente esse desafio da questão do emprego, que eu acho que hoje é o principal foco nosso, deve ser a questão do emprego, geração de renda, qualificação para as pessoas da cidade, para que a gente possa ter uma situação onde todo mundo possa acessar o emprego, que os empregos fiquem na cidade. Esse será o nosso grande desafio, grande objetivo. Então tá bom, gente. O programa está terminando. Queria agradecer muito ao professor Fábio Inácio, que é o pretenso candidato do Partido dos Trabalhadores às eleições de 2016. Fábio, obrigado pela presença. Até a próxima. Agradeço a TV Polo e todos de Cubatão. Espero que você tenha gostado. Nós ficamos por aqui e até a próxima edição. Tchau, tchau, gente.